Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Edenir Rodrigues Pereira Filho. Estou aqui no meu canal no YouTube e na playlist sobre interação empresa e universidade. O que falta? Hoje eu estou com o Dr. José Augusto Garcia. Ele concluiu o doutorado comigo recentemente. E o José Augusto, ele é diretor técnico da SG Soluções Científicas. A SG Soluções Científicas é uma empresa que é filha da UFSCar. O José Augusto é um dos fundadores e hoje ele está aqui com a gente para poder debater três questões. Quais são os maiores desafios na interação de universidades com empresas? O que esperar dos alunos de hoje? Quais habilidades desejadas? O que ensinar para os alunos de hoje? Basta seguir em frente com o que ensinamos nas décadas passadas? Né? O que está faltando para a gente poder incentivar essa interação empresa-universidade? José Augusto, por favor, fique à vontade. Oi, Edenir, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no seu canal, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência e debater esses temas tão importantes para o nosso país, né? Eu acredito que ainda o caminho, né, entre a interação universidade e empresa, ele ainda tem muito coisa a se percorrer, né, e a se ajustar, né? O Brasil ele já avançou muito, né, em alguns aspectos, mas ainda acho que ainda falta algumas coisas. E hoje eu, né, tô tendo essa oportunidade de colocar o meu ponto de vista, né, explicar um pouquinho, falar um pouquinho da minha experiência, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, Guto. Obrigado. E aí, na sua opinião, o que falta? Você, principalmente você que está na empresa, né? Você abriu a empresa, né? O que está faltando? Sim. Olha, Denise, eu verifico hoje uma grande dificuldade, né? Tô pensando do ponto de vista de empresa, é, com relação ao acesso legal mesmo, né? A empresa à universidade e vice-versa. As interações hoje, elas ocorrem de uma maneira quase que informal, né? Nós, por exemplo, nós interagimos muito com a Universidade Federal de São Carlos, nós somos uma spin-off, né, da Universidade Federal de São Carlos, do grupo de análise instrumental aplicada, mas de uma maneira geral, né, eu tive outras experiências em outros locais, outras indústrias, é, a interação legal é muito difícil, né? O que eu quero dizer do ponto de vista é, burocrático mesmo, né? Não existe uma linha, por exemplo, onde a gente possa abrir esse canal e tentar fazer interações mais tranquilas para os dois lados, tanto para o lado da universidade, que normalmente é pública, né? Então tem regras mais engessadas, e a empresa, que poderia ter umas regras um pouco menos engessadas. Hoje, por exemplo, atualmente, né, não hoje, né, mas já há alguns anos, existe a Embrapi, né, que é um canal fantástico de interação. No entanto, as linhas de crédito, por exemplo, o acesso a essa parte, ainda é um pouco, na minha opinião, indefinido, né? Deveria ser um pouco mais claro com relação a essa, a essa parte, né, de acesso a crédito, por exemplo, né, de como a gente pode, por exemplo, repassar valores para a universidade, né, de uma maneira que seja é, tranquila, né, para os dois lados. Então, essa é a minha opinião. Acho que o Brasil já avançou, né, de uma maneira assim, em geral, criando a Embrapi, por exemplo, criando os parques tecnológicos, né? Também é outro meio de criar interação. As agências de inovação, né, também ajudam. Exatamente, Mas assim, os convênios continuam demorando aí meses para ficarem prontos, né? exato. Então, eu até ia citar, né? Nós aqui no estado de São Paulo, nós temos a Fundação de Apoio, a FAPESP, que é um órgão que tem ajudado muito, né? Principalmente as empresas, as pequenas empresas. Nós, por exemplo, nós temos um PIP, né, aprovado, né, um projeto de interação de pequena empresa. Isso é a realidade do estado de São Paulo. Então, mas os outros estados do país, se eu não estiver errado,
eu acredito que não há, por exemplo, uma linha de fomento específica, né? Então, assim, não que o dinheiro por si só seja o que vai resolver o problema, mas eu acredito que falta políticas, né, voltadas para essa interação, né, a política mais clara, né? Então, a utilização das agências de fomento, a utilização da Embrapi, por exemplo, ela deveria ser mais incentivada e menos burocratizada. Essa é a minha opinião. Entendi. Legal, Guto. José Augusto, realmente é um problema, né? Essa questão dos convênios, dos contratos, né? Eu tive alguns exemplos, né? Deu certo, mas a coisa demora 2, 3 meses, né? A coisa não deveria ser um pouquinho mais ágil. Não que deva ser de um dia para o outro, mas também acho que demorar 2 meses também é um exagero, né? E o que esperar dos alunos de hoje, José Augusto? Você tem aí uma empresa, você recebe estagiários, trainees, funcionários que vêm aí, pessoas que têm graduação ou estão concluindo a graduação. O que você esperaria deles? Olha, o que nós buscamos hoje, professor, são, além da formação técnica em si, né, que no caso nós somos uma empresa de química analítica, então além de buscar alguma coisa voltado, né, para essa área, né, mais com a parte técnica propriamente dita, o que nós estamos buscando são pessoas que sejam mais dinâmicas mesmo, né, no sentido de interagir com a empresa de uma maneira mais abrangente, principalmente com as relações interpessoais, né? Hoje nós buscamos muito isso, né? Porque hoje o aluno, o profissional, ele não tem como mais ser só aquela pessoa que entra, por exemplo, no laboratório, faz as determinações e monta o seu relatório, fecha a porta e vai embora, né? A gente precisa dessas interações interpessoais, a gente precisa interagir com outras áreas da empresa, né? Hoje as empresas estão cada vez mais enxutas, né? Então, assim, a gente busca trabalhar normalmente com um pessoal mais reduzido. Então, o que eu diria que teria essa dinâmica mesmo, né? Essa flexibilização, né, do trabalho. Isso que eu acho que é o mais importante hoje. Entendi. E, José Augusto, para a gente encerrar, e o por exemplo, nós professores na universidade, o que nós deveríamos ensinar? Né? Você falou aí de relações interpessoais, porque, pelo que eu me lembro, as disciplinas que os alunos têm sobre esses tópicos são pouquíssimas, né? Ou pode ser desconhecimento da minha parte, eu acho que talvez nem tenha, mas assim, onde o aluno poderia buscar isso, né? Porque talvez a universidade não ofereça esse tipo de conteúdo. O que você acha? Olha, hoje, o que a gente tem incentivado, né, os nossos, o pessoal que vem fazer estágio com a gente, é de, além da formação técnica, né, propriamente dita da universidade, é também buscar algum treinamento com relação a essas, essa dinamismo da empresa, né? Por exemplo, entender, né? Hoje o funcionário, eu diria que ele tem que ter o senso de dono. Eu acho que essa seria a palavra para explicar onde eu quero chegar. Então, o aluno, além de conhecer a parte técnica, ele também tem que conhecer um pouco de finanças, né? Entender do negócio, né? Então, o que a gente busca aqui na empresa é interagir a pessoa em todas as áreas para que ela entenda do negócio e ela faça parte e se sinta como parte daquele negócio. Tenha esse senso de dono também, tá? Para fazer até um sentido para ela, né? Eu acho que o papel da universidade nessa parte, né? Eu também posso estar equivocado, de repente possa ser que já exista esse tipo de disciplina, né? Mas eu acho que deveria sim ter um pouco de alguma disciplina voltada para negócios, né, para a parte de empreendedorismo, né, para ensinar essa parte de gestão, por exemplo, né? Eu não eu desconheço se, por exemplo, no curso de química há alguma coisa voltada para isso, né? Então, assim, eu acho que as dinâmicas de trabalho elas estão mudando, assim, cada dia muda mais, né? Hoje a gente
Alguns anos atrás, a gente buscava alguém que fosse especialista, por exemplo, numa determinada área, né? Hoje, eu diria que os especialistas, eles estão ficando cada vez mais escassos no mercado de trabalho, porque não é isso que as empresas buscam. As empresas buscam alguém que consiga interagir em todas as áreas da empresa. Então, talvez a universidade tenha que também se adaptar, né, com essas disciplinas mais voltadas para gestão, por exemplo, interações interpessoais, né? Eu acredito que seria esse o caminho. Legal, interessante, importante que você falou. Para a gente finalizar, José Augusto, eu queria que você já tem muita experiência, né? Você trabalhou em várias empresas, na Faber-Castell, já trabalhou no CTI, no Centro de Tecnologia da Informática, da Informação, na verdade, Renato Acha, lá em Campinas, até culminar em abrir uma empresa. Como é que essa experiência prévia sua te ajudou a abrir essa empresa? O que que você trouxe? O que que você copiou de bom? O que que você falou assim, não, isso aqui não vai dar para colocar na empresa, não. Nossa, é bem interessante essa pergunta, viu, Denê? Eu acho que realmente, né? Eu tô aí numa carreira, tô quase, denunciar um pouco a minha idade aqui. Eu tô quase há 25 anos, né? Na carreira de químico, né? Comecei como técnico em química, fui estudando e, e passei por várias áreas dentro das empresas, né? Tive contato com vários segmentos, isso me ajudou bastante. Mas por que da SG, né? Porque nós chegamos no final, chegamos na SG. Nós percebemos que, né, com essa experiência que eu tive com dos meus colegas, meus sócios aqui, a gente percebeu que existia uma lacuna imensa, né, entre a, falando da química analítica propriamente dita, né, entre o laboratório, né, ali o dia a dia do laboratório, a rotina do laboratório, e a formação mais profunda de uma determinada técnica, por exemplo, né? Então, normalmente as empresas elas trazem um analista, por exemplo, para trabalhar com uma determinada técnica e a pessoa fica ali, não seria a palavra mais como mais correta de eu dizer aqui, mas há uma acomodação, né? Então a pessoa fica ali naquela técnica, naquele equipamento, e as coisas, né, você sabe melhor que eu, professor, as coisas elas são muito dinâmicas hoje em dia, né? As tecnologias mudam, né? E eu acho que o pessoal da empresa, né, das grandes empresas, eles ficam muito engessados, e há aí um caminho muito grande, né? Então a SG entra, né, por exemplo, para fazer essa ponte, em trazer novas tecnologias, novos meios de trabalho, né, novos, reciclar mesmo o pessoal da parte de química analítica. E, já respondendo a sua pergunta, o que, que nós fazemos ao contrário aqui? O que, que nós incentivamos aqui? Nós incentivamos que os nossos funcionários estejam sempre se qualificando, né? Então, nós incentivamos, por exemplo, que a pessoa, depois de terminar a graduação, faça um mestrado profissional, por exemplo, né? Para que ele se qualifique mais e um doutorado futuramente, né? Então, assim, eu acredito que é isso, né? O que eu trago de inovação, né, dos lugares onde eu trabalhei, é essa questão da qualificação. Eu acho que quantos mais funcionários qualificados, né, menos chance da empresa sucumbir, né, às, às mudanças de mercado, né, às novas tecnologias. Eu acho que o caminho é esse. Tá? Legal, José Augusto. Muito obrigado pelo seu depoimento, pelo seu tempo. Obrigado, que é isso. Muito bom as coisas que você comentou, né? Eu acho que eu concordo plenamente com as coisas que você mencionou, né? Sobre as interações, sobre o que está faltando. Eu acho que a gente tem um gargalo muito grande entre essa parte de documentação, né? Não só você comentou isso, mas, por exemplo, o Douglas Romano, na entrevista dele, mencionou a mesma coisa, né? Quando ele foi aluno da USP, a dificuldade, aluno de graduação, a dificuldade que ele teve para poder fazer um convênio, né, para poder fazer um estágio numa empresa que não tinha um convênio com a USP, foi um Deus nos acuda. Então,
Muito obrigado pelo seu tempo e eu espero, pessoal, que vocês gostem aí do material, da playlist, dos vídeos. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, cliquem no sininho para poder receber atualizações. E José Augusto, muito obrigado. Se quiser comentar alguma coisa final. Não, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, professor, e dizer que eu estou também aberto aí a discussões, né? Eu acredito que o que também está faltando hoje, principalmente na nossa área de ciências, né, são pessoas mais críticas que atuam, inclusive, na política, né? Eu acho que os últimos anos a gente deixou a política como algo muito ruim, né? E eu sou fã de um podcast que diz, o título do podcast é o seguinte: fora da política não há salvação, né? Então, eu acho que nós precisamos de pessoas, além de pessoas críticas, né, nas empresas, na universidade, eu acho que também lá na política. A gente precisa alterar isso, né? Eu acho que o caminho está por aí. E se não tiver essa alteração, a gente sempre vai ficar tateando esse caminho, né, e buscando, lutando por algo que não, infelizmente, a gente bate numa barreira e a gente não consegue caminhar. É isso. Tá bom? Obrigado, Legal, José. professor. Obrigado, viu? Eu vou encerrar a gravação agora, então. Obrigado, pessoal. Se cuidem.